Olá, amigos internautas do canal do Jornada Esportiva no YouTube. Hoje o entrevistado é o Jesus Aparecido Augusto, mais conhecido como J. Augusto, aí tantos anos de Noroeste, fazendo reportagem, até basquete, tem muita história para contar, né, Jota? É isso aí, Cris, é praticamente uma vida, né? Correndo aí atrás do... Não atrás da bola, né? Que eu não jogo bola, mas correndo atrás dos boleiros, né? Mas é realmente, enquanto o homem lá em cima deixar, nós estamos na ativa. Conta pra gente como foi que você começou com essa história de rádio. Olha, eu não lembro bem o ano, se foi 64, 65, que na antiga Rádio Terra Branca, era ali na Venceslau Brás, ali só tinha rádio, ali não tinha mais nada, era uma rua de terra, ali era transmissor, tudo ali, Terra Branca, né? E certa vez a Terra Branca lançou, para quem quisesse testar para ser locutor. Eu sempre gostei de rádio, né? Mas fui lá, fiz um teste, passei a integrar a equipe de esportes, que era comandada pelo Leonardo de Brito. Muita gente começou com o Leonardo, né? Se eu não me engano, na época tinha o Pirica e o Ari Alves. O Martins não era desse tempo ainda. E nós começamos a fazer, tinha um programa chamado Terra Branca falando da várzea. A gente ia no campo, né, assistia o jogo, e a primeira vez que eu fui fazer isso aí foi num torneio da SEB, que era a Associação das Cronistas Esportivas de Bauru, lá no antigo campo do BAC. Eram as 4 melhores equipes do Amador, e no final do ano tinha o torneio da SEB, que era muito concorrido. Ia lá, via o jogo, fazia a súmula. A dificuldade era chegar na rádio depois, porque o ônibus parava aqui na Campos Sales, em frente à IT, e se atravessava pelo meio do mato chegar na rádio, porque a Venceslau Brás era rua de terra ainda, era ali, a rádio era em frente onde que é a CPFL hoje. Depois, não sei se ainda tem o campo do Fortaleza ali, o clube. Tem, o Fortaleza ainda tem. E como eu disse, só tinha a rádio e mais nada, e o campo do Noroeste mais à frente. E ali comecei por ali, fiquei algum tempo ali com o Leonardo, fazendo esse programa da várzea, cobrindo a várzea. Aquele tempo era um campeonato espetacular, né? Todos os clubes tinham muito bons jogadores, né? E jogador que dificilmente jogava num clube que não fosse da vida dele. Daí comecei ali e sempre era freelance, né? Nunca como profissional. Depois da Terra Branca, aí eu vim para Bauru Rádio Clube, que hoje não tem mais também, né? E era ali na Rua Batista, onde que hoje é o Calçadão. E ali eu também na equipe do Walter, era o Walter Lisboa e o Valdomiro Borges, que eram que comandava a equipe. E ali continuei fazendo também o futebol varziano, né? O Martins também já veio nessa época. E ali fiquei um bom tempo ali na Bauru Rádio Clube. Até 1976, logo que ela mudou aqui ali para Nuno de Assis, que também não está mais lá, né? Nós ficamos fazendo. Aí depois, quando também acabou a equipe de esportes ali, aí eu fui para Terra Branca, ali na 1º de agosto, né? E ali eu fiquei até 1990, quando eu fui convidado a ir para Ouro Verde. E na Ouro Verde eu fiquei 27 anos. De 92 até 2017, aí trabalhando só na Rádio Ouro Verde, né? Aí já como profissional mesmo. Então, durante 27 anos, empunhei o glorioso microfone da Ouro Verde. Saudosa Ouro Verde. Só para esclarecer, tem muita gente que não vai saber de que rádios que você está falando. A Terra Branca, depois tornou... 710. E hoje ela não... Infelizmente acabou, né? E a Bauru Rádio Clube... depois passou a ser Rádio Bandeirantes, quando mudou ali para Nuno, e que hoje é nativa, né? Sim, Nativa FM. Então acabou também a Bauru Rádio Clube, que ela foi para o grupo Bandeirantes. Então era a Rádio Bandeirantes. E a Bauru Rádio Clube era do Simonetes, né? Era aqui na Bela Vista, aqui, onde tem hoje a TV Tem. Ali era a Bauru Rádio Clube. A rádio que tinha AM e tinha também a Onda Tropical. O Tropical era muito mais forte do que FM. A Tropical você tinha um alcance mundial.
Tanto é que quando a banda a G8 passou para Batista, tinha um japonês que fazia um programa diretamente para o Japão. E não tinha internet naquele tempo. As ondas curtas? Ondas médias. Ondas médias? Ela era mais possante que a onda curta. Era ondas médias. Ela tinha alcance mundial. Hoje não se fabrica mais aparelho com isso, né? Inclusive, na Copa do Mundo acho que de 58, o pessoal já da Bandeirantes fez retorno através dessa onda tropical da G8. Que hoje não tem mais, mas era a onda mais potente do que a onda curta. Hoje nem se fabrica mais aparelhos com AM, daqui a pouco não tem mais aparelho com AM. Nem carro tem, você acha mais aparelho com AM, quase, né? Hoje é só FM, que daqui mais, 4, 5 anos não tem mais AM, né? Todo mundo está migrando para FM. E o Noroeste, qual foi a sua primeira transmissão do Noroeste? Olha, até eu estava pensando hoje de manhã, eu e o Rafa acho que nós temos alguma coisa com o Jundiaí. Nós temos alguma coisa com o Jundiaí. Porque aconteceu tanto fato em Jundiaí, na Bauru Rádio Clube, eu fazia somente a várzea. Agora é amador, mas era a várzea. E o Laudes e Menezes, para mim, foi um dos maiores radialistas que teve em Bauru, né? Fazia de tudo o Laudes Menezes. E ele estava nessa equipe de esportes. E um sábado, eu cheguei em casa por volta de 11 horas, por aí, e tinha um bilhete. Jota, esteja na rádio amanhã por volta de 6 horas que você vai para Jundiaí fazer reportagem de campo no jogo do Jundiaí com o Noroeste. Era Paulista com o Noroeste, né? Aquela noite eu nem dormi. Seria a primeira vez que eu ia fazer, né, o jogo do Noroeste como repórter de campo. Quantos anos você tinha? Como eu falei, eu sou muito... Eu devia ter uns 20 anos, um pouquinho mais, né? Eu sou muito ruim de guardar datas assim. Eu nem dormi aquela noite. E o duro que eu tava logo no começo de namorando a minha esposa, eu era crente, não deu nem tempo de avisar que no outro dia eu não estava em Bauru. Porque 6 horas da manhã estava na rádio, e essa foi a primeira viagem que eu fiz. Era eu, o Lisboa, o Laudes Menezes e o Amaral, que era o técnico, né? Então nós vamos fazer esse jogo em Jundiaí. Quer dizer, foi minha primeira reportagem de campo. Não lembro nem o resultado, né? Foi Paulista e Noroeste em Jundiaí. Esse foi assim, eu não pensava nem que eu ia fazer. Então foi, né? Para mim foi um presente, e dali em diante eu, né? E como eu estava contando você sobre Jundiaí, eu tive outras passagens de Jundiaí também. Quando a gente cobria o basquete, e lá tinha o Divino Salvador, que era na época uma das grandes equipes de basquete. Ali onde jogou a Paula, né? A Hortência jogava em Catanduva e a Paula era no Divino Salvador. Aliás, não conseguiram trazer a Paula aqui para Bauru. E nós vamos transmitir um jogo do Divino com o BTC. O BTC tinha uma equipe muito forte, né? E aqui no jogo aqui em Bauru teve uma certa confusão. E lá em Jundiaí foi no ginásio do Colégio Divino Salvador. Nossa, colégio lotado, né? Ali as meninas de Bauru passando um calor tremendo e agressão e tal. Chegou um momento que o árbitro, ele falou pro Barbosa, nós temos 2 saídas aqui, né? Aliás, uma, ele falou, 2 não, uma. Se eu continuar o jogo, ele não acaba. E se vocês não perderem o jogo, ninguém sai daqui. A situação foi, tanto é que eu, Valdomiro, eu Faria e o Valdomiro saímos de rádio patrulha do ginásio em Jundiaí. Do Divino Salvador, fomos até um hotel que a gente tinha deixado o carro, né? E o João Carlos de Almeida saiu no meio do povo. Quer dizer, ninguém ia pegar o João Carlos também, né? Mas foi um sufoco lá em Jundiaí. E uma outra passagem também foi quando o Noroeste quase foi rebaixado. No dia que eu e o Rafael choramos depois na transmissão lá, que o Noroeste não podia perder o jogo, e aos 45 do segundo tempo, o Marcos Garça pega um pênalti, né? E ali então foi mais uma passagem no Jundiaí. E uma outra que a gente fazia no tubo, o narrador que era Silvestre em Bauru e eu em Jundiaí. Bom, fizemos uma abertura bonita e tal. Dá o pontapé, não tem imagem para Bauru.
ameaçando um baita num temporal. Eu narrei os 90 minutos atrás do gol. Então, sem texto, sem nada, né? Além de repórter, também narrador. Narrador. E fui salvo pelo Mário Bros, que a cada 5 minutos me trazia um copo d'água. Porque não tem como você fazer uma transmissão sozinho. Isso na beira do gramado. Atrás de um gol. Né? Quando o gol que o Noroeste atacava, depois eu mudava de lado, né? 90 minutos atrás do gol ali. O pessoal ainda fala, pô, esse cara acho que é louco, né? Transmitindo o jogo aqui. Então por isso que eu falo que a gente tem algumas coincidências, né? Com Jundiaí. E mais uma coincidência, essa eu não trabalhava no rádio. Quando o Corinthians quebrou o tabu, naquele jogo no Pacaembu, que o Nelson Borges fez os 2 gols, o jogo era um domingo e não terminou. Então ficou para terça-feira o final. E eu fui fazer um concurso na FEPASA, né? E como estava ali já em Jundiaí, vamos até São Paulo, vai ter um jogo à noite, né? Aí fomos lá ver o final do jogo, de pé no alambrado. Foi a noite que mataram o Marighella em São Paulo. E nós dormimos na porta da estação do Lula para voltar. Então por isso que eu falo que nós temos alguma coisa relacionada com Jundiaí. Além do Noroeste, você também já fez basquete, né? Já fez reportagem de quadra. Fiz basquete. Aliás, muita gente não sabe, o Rafael deve lembrar disso. O Valdomiro Borges, para muita gente, o Cebolinha, ele foi um grande narrador de basquete. O Valdomiro era um grande narrador de basquete. E a gente tinha assim um entrosamento tão grande, e a gente fazia o tempo do BTC, que era, como eu disse, era feminino, time muito forte, Barbosa era o técnico, né? O tempo da Suzete, da Paula não, Suzete, a Vânia Hernandes, era um timaço, né? Um timaço de basquete. Só que depois, quando começou a jogadora receber, Bauru não teve condição de continuar. E eu tive uma passagem, porque eu passei pouco aperto nessa minha vida de correr atrás de futebol. E um dos apertos que eu passei foi em São Bernardo. Eu e o Valdomiro fomos com o diretor, não vou dizer o nome do diretor, fomos com o carro dele para fazer esse jogo em São Bernardo, né? Chegamos em São Bernardo, uma fumaça tremenda, quase que não teve jogo, um rolo tremendo. Acabou o jogo, os caras queriam pegar o pessoal de Bauru. O diretor, vai embora e deixa eu e o Valdomiro lá. Eu falei, agora o que vai acontecer com a gente aqui? Vamos apanhar aqui. A imprensa, né? Sempre. Vamos apanhar. Enquanto o Valdomiro desmontava o equipamento, né, com aquele medo, eu falei, agora. Chega lá, o cara, cadê? Foi tudo embora. Mas ó, não temos nada com vocês não, né? Nós temos com eles aí. Vem cá, vamos tomar uma cerveja no bar lá. Alguns torcedores. Levou a gente no bar tomar uma cerveja. Eu falei, agora, como é que nós vamos? Não, nós vamos chamar um táxi. Vocês pegam o táxi e vão ou na rodoviária aqui, ou já vai direto lá para São Paulo e vem embora. É uma situação complicada, né? A gente, graças a Deus, não apanhamos, né? Mas foi a segunda vez com o basquete aconteceu isso aí, né? E tem outra passagem aqui também que depois deixei o Rafael na mão, que ele teve para Belo Horizonte lá com... Pode contar aí. Depois, quando for a vez do Rafael ser entrevistado, ele reforça a história. Foi um jogo contra Minas. Acho que é Minas, né? É o Minas, aqui em Bauru, aqui. E lá no tempo, eu fui e coloquei o microfone no técnico de Minas. Ele pegou e me deu um tapa no microfone. Eu peguei e coloquei outra vez, ele deu outro tapa. O juiz veio e deu uma falta técnica nele. E o diretor falou, você não vai lá, hein? Eu falei, vou lá e vou bater vocês ainda. Aí sabia que eu não ia, né? Aí toca o Rafinha lá pra Minas e os caras me procurando. Eu falei, não, ele não é essa rádio, aqui é outra rádio. Ele não é dessa rádio que ele tá, não. Tá, né? É uma confusãozinha aí que a gente tem passado, mas que faz parte. Você tem ideia de quantos jogos do Noroeste você já fez? Não tem, Cris, não tem. São muitos anos. É aquilo que o Martin sempre fala, nos últimos 30, 35 anos, acho que ninguém viu mais jogo do Noroeste do que a gente, né? Aqui, fora. Acompanhei o Noroeste muito também no Campeonato Brasileiro, né? Aliás, pelo Noroeste, pelo futebol, eu conheci vários estados aí, né? Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, Rio de Janeiro, Goiás. A FIA viajou o Brasil inteiro, né? Mas eu consegui conhecer vários lugares aí através do Noroeste. Viajar de avião, que a gente, né, ia ter uma condição de fazer, né? E pela rádio também, experiência com Copa América, e muitos jogos do Noroeste, muitas decisões de campeonato, né? Mas não tem como. Fórmula 1, né? Não tem como você não fazer, você não
É tal história, com o Noroeste. Hoje, eu tenho a impressão de que eu estou mais tranquilo, né? A gente torce, mas não está extravasando muito, não. Porque a gente eu e o Martim foi um bicho feio nisso aí. E dessas viagens com o Noroeste aí, qual foi a que mais te marcou? Olha, eu não tenho assim uma específica, né? Tem aquela de Jundiaí, quando, né? É sempre gostoso você vibrar, até chorar quando o time é campeão, né? Mas aquela foi uma que marcou porque era aquele sufoco. O Noroeste sempre viveu no sufoco. O Noroeste passou essa fase boa só no tempo do avião, mas no restante era problemático. O Noroeste teve jogo que jogar em Limeira, o presidente mandar o motorista do ônibus buscar sanduíche pro jogador porque não tinha dinheiro para pagar a janta. Os caras vieram comendo sanduíche no ônibus. Então, jogo também que o Noroeste que sou o juiz autorizar a fazer um número com esparadrapo porque não tinha a camisa do uniforme, né? Então são vários jogos marcantes. Agora, claro que teve um jogo muito bom foi lá em Birigui, né? Técnico Luiz Carlos Martins, quando o Noroeste ganhou, depois aqui em Bauru foi o ano que o Noroeste subiu, né? Um jogo marcante também foi o dia que o Noroeste jogou em Espírito Santo do Pinhal, né? Quando o nosso amigo Martins e o Norival sofreram acidente, né? Nós passamos por eles, mas eles já tinham sofrido acidente, só que não tinha vestígio nenhum, chovendo muito, né? Então foi um jogo que marcou também, porque depois da gente receber a notícia e ficar aquela preocupação, né? Aliás, só foi dada a notícia depois do jogo. O presidente Medina não deu nem notícia antes do jogo para não abalar ninguém e tal. Aí depois do jogo ele deu a notícia. Se desse antes, tinha um narrador nosso que o Walter Lisboa não tinha narrado o jogo. E era comentarista nesse tempo. Nesse jogo foi eu, ele e o Silvestre. Então, o Noroeste sempre. Qualquer vitória do Noroeste emociona a gente, né? E a gente sofre muito na derrota. Eu costumo dizer que eu torço pelo Noroeste e sou fã do Santos. Mas a derrota do Santos não me chateia tanto quanto me chateia uma derrota do Noroeste, né? E qual foi o rebaixamento que mais te marcou, que mais doeu? Todos eles dói, né? Agora, o que mais me deixou bronqueado foi esse último aí que, né? Acabou o jogo, o presidente falou, não esquenta não, vamos agora, estou preocupado com o jogo do Santos aí. O dia que jogou Santos e Oeste aqui em Bauru, né? O time tinha acabado de ser rebaixado. Foi um jogo de manhã, Noroeste Capitariano, Noroeste perdeu aqui em Bauru, foi rebaixado, e à tarde tinha o jogo do Santos contra o Oeste, que ele tinha alugado o campo. A preocupação dele era tarde com o jogo do... O presidente que, coitado, nunca mexeu com bola, né? Então, mas levou... Aliás, o Noroeste está pagando muita coisa hoje devido àquela gestão, porque era contrato de um ano para campeonato de 3 meses. Chegou um diretor aí, um camarada aí, ó, você quer jogar no Noroeste? Quero. 4 pau, 2 mil, 2 seu. E paga contratão de 1 ano, e o presidente só assinando. E aí? Acabou o campeonato? Tá pagando até hoje, né? E dessas viagens aí, teve alguma viagem que você falou assim, hoje não vai dar para transmitir? Muitos perrengues, muitos imprevistos? Não, com o Noroeste nem tanto, né? Aliás, teve agora recentemente, nós brigamos lá com o pessoal da federação, foi em Itapira, né? Noroeste São Bento, foi em Itapira? Acho que foi em Itapira. Até jogo da Copinha teve agora, que choveu bastante, o jogo do Vasco no Tremilhão. Itapirense. No campo da Itapirense. E nós chegamos, depois de pegar uma chuva na estrada, acho que eu, Rafael Martins, chegando lá, não sei se você estava nessa também. Eu acho que eu estava. Chega lá o fiscal da federação lá. Vocês vêm fazer aqui? Não, viemos passear, né? Ninguém vai transmitir, por quê? Não chegou nada da federação, não chegou para você, para mim chegou. E aquela briga. Eu estava nessa. Ele não queria deixar a gente entrar. Não deu. Aí eu mostrei o e-mail, eu tinha um e-mail no celular, e ficou no meu pé, né? E ó, você não pode se mexer aqui atrás do gol, hein? Você não pode passar da placa. Eu falei, mas não tem placa. Mas eu imagino que é aqui. Eu falei, então eu imagino que é mais para frente. E ficamos o jogo todo assim. Sabe o que é? Aquilo vai estressando. Você não presta mais atenção no jogo. Aliás, até que você brigou porque você foi tirar foto lá da cabine. E depois do jogo me perde a credencial.
Né? Falei, agora é minha vez, agora nós vamos na delegacia aqui em frente, porque você está perdendo um documento meu. E aqui você rola. Então, né, isso aí, ou também, quando a gente chega no campo e você vai testar a linha aí, vê que não tem LP, não tem som, você já fala, puxa vida, aí, porque quando você chega tudo tranquilo, você faz um jogo, né, sossegado, às vezes até independe do resultado, mas quando tem problema, né, aquilo vai te estressando, que você fala, puxa vida, não vai sair, né, e sabe que você tem que levar para o ouvinte o melhor, né, não importa se você está com os perrengues e tudo, mas você não pode deixar transparecer. Tem muita coisa que acontece nos bastidores que o ouvinte não fica nem sabendo. E quanta coisa, né? Tem uma história, diz a lenda, que você e o J. Martins deitaram no gramado. Como é que foi essa história? Não, o J. Martins não estava nessa, não. Toda briga tinha, o Martins ia me defender. Não, essa foi um jogo aqui em Bauru, não sei se foi contra o Marília, não sei, acho que tinha até TV, né? Eu apurrinhava muito a arbitragem mesmo. Mas nesse dia eu estava tranquilo. E eu não tinha nem conversado com o cara. Mas sabe que você fica marcado, né? Aliás, meu sobrinho chegava em São Paulo, pensava lá, mas você tem um tio chato lá em Bauru, viu? Ele e aquele outro amigo dele lá, vou te contar, viu? Né? O Márcio Luiz Augusto. Então, foi começar o segundo tempo, o quarto árbitro veio até mim e falou, ó, é para você sair, senão não vai começar não vai reiniciar o jogo. Eu falei, por quê? Não, ele pode ir para você sair. Falei, não, eu quero saber por quê. Tem que ter um motivo para, né? Aí o Tenente Valentim, que hoje é major, estava comandando, foi ao centro do campo, perguntar para o árbitro, voltou e falou, Jota, ele não quer dizer porque está te expulsando. Falei, então não vou sair, pô. Não tem motivo. Falei, ó, não vou sair, vou sentar lá no meio do campo, lá no grande círculo lá. Né? Vou sentar lá. E o Valentim falou, Jota, eu vou ter que buscar o celular. Senta aqui na lateral, então. Eu sentei na lateral do campo e não começa o jogo. Né? Aí o Valentim falou, vou pegar uma viatura, você vai na delegacia, faz um BO de preservação, e eu tô testemunha, que ele não está querendo dizer. Né? Falei, Valentim, eu vou sair, porque senão vou prejudicar o Noroeste, né? Mas foi uma delas, né? Foi uma delas. Ela falando nisso, tem uma passagem minha do Martins se não me engano, foi em Osasco ou Guarulhos, não lembro bem. E que ela estava com um problema também na transmissão, e o Martins estava com o celular. E o fiscal de São Paulo em cima dele, e não deixando ele trabalhar. Né? Aí eu desci, o que está acontecendo? Então, aí ele pegou e ligou para o Darcio, que era o chefe, estava no Rio de Janeiro, numa festa lá. Aí botou no vivo a voz, Darcio, está acontecendo isso. O Darcio falou assim, peraí, é aqueles oito de Bauru, pelo amor de Deus, não mexe com eles não. Deixa eles trabalhar. Não mexe com essa rapaziada aí não. Não, e outro em Rio Preto, eu e Martins fomos expulsos no intervalo. E para sair dali, com a torcida em cima? Nós tínhamos que ir para a cabine, né? Aí que jeito que vai? Aí o chefe do policiamento pegou 2 policiais e falou, leva os meninos lá na cabine, lá por trás, lá. Bem que ali não tinha muita gente, mas mesmo assim era complicado, né? Mas não teve assim, de passar de torcedor. Você passa muito apertado em Ribeirão, no Comercial. Nunca vi uma torcida. Então, mas Sertãozinho nem. Eu preferia Sertãozinho do que Ribeirão Preto. Naquele campo do Comercial. Também que o Noré jogou lá o ano passado, quebrou um pau lá a torcida depois do jogo, entre eles. Sim. Né? E lá, quando o Comercial subiu, a última vez para precisaram colocar um tapume atrás do gol, no alambrado, o pessoal ir para a arquibancada. Né? E eu e Martins atrás desse gol, a gente estava em rádios diferentes, e os caras, né, tacando pedrinha e tal. Aí o Martins pegou e não aguentou, foi embora. Aí eu falei, vou dar uma desperta aqui. Aí tinha 2 casais com a criança no colo e tal. Eu fiquei em frente e falei, companheiro, estou atrapalhando. Não, pode ficar aí. Esses caras são muito xarope. Pode ficar na nossa frente aqui. Né? Mas o pessoal de Ribeirão não consegue trabalhar daquele lado. E Itápolis também tinha um problema que você ficava sentado no alambrado. Né? Uma vez também não estava conseguindo trabalhar. Não estava conseguindo. Um cara atrás de mim e não sei o quê, e você fica preocupado, o cara pode, né, uma pedra, alguma coisa. Aí eu falei, nessa idade aqui eu vou usar psicologia. Olhei para trás, de povão, e falei pro rapaz, companheiro, você não é daqui de Itápolis não, né? E eu sou assim por quê? Falei, não, o povo aqui é educado, você não está sendo. Um senhor com um guarda-chuva, deu uma guarda-chuvada no cara.
Falou, sai daqui, deixa o rapaz trabalhar. Eu ganhei a torcida ali. Né? Fiquei o resto do jogo tranquilo. Né? Nunca tive problema para sair do estádio. Assim, de querer, né? Pegar. Não, você tá aí tranquilo. Ninguém vai chegar e vai te bater assim, Cris. Né? Ninguém vai chegar e vai te bater, sem motivo. Agora, se você for querer, né? O cara te xinga, você foi. Você vai sabe retrucar? Que fora do né? É que fala. Você não, galo em galinheiro ali é galinha. Né? É preferido ser um herói vivo do que querer bancar o. Né? Não adianta, mas graças a Deus, nunca tive. Viajei muito, hein? Viajei muito, mas nunca tive problema assim de ter que sair correndo. Né? A não ser esse jogo de Jundiaí que saímos de. Era rádio. Era aqueles fusquinha ainda, Rádio Patrulha. Faz tempo isso, hein? Puxa. E você comentou de Copa América. Como foi essa Copa América? Quando que foi? Então, a gente, às vezes, infelizmente, ele faleceu, né? O seu Afonso Viana. Né? Cara de muita visão. Tinha empresa de publicidade acima, né? São Paulo, no Rio. E na Copa América de 91 surgiu a oportunidade de fazer essa transmissão. E o pessoal do Marcos Lázaro ligou para ele numa sexta-feira, não sei, falou: Afonso, tem um canal sobrando para transmissão de rádio, mas você tem que me dar a resposta ontem. Ele falou: pode fechar. Ele não quis nem saber se ia vender, se não ia vender, né? Essa Copa América foi aonde? No Chile, né? Em 91. Aí ele falou assim: ó, pode fechar. Fechou. Nós fomos. Nós estávamos em 7. Né? Foi a época eu, Carlucci, o falecido Dedé, né? O Patá, tinha o Serginho, que era da cima, a Rosana Poli, que também foi fazer reportagem. E aquilo bem agasalhado, bem, né? Um uniforme bonito. Onde a gente chegava, né? Era destaque, né? Tanto é que ele acabou até depois que terminou a Copa América, ele montou até um estúdio de gravação na rádio, porque deu lucro. Você vê, o cara de visão. Ah, será que eu vou ganhar dinheiro? Não. Vamos fazer. Né? Aí ficamos 22 dias no Chile. Né? Esse dia vai bem, depois começa a enjoar também. Ficou só numa cidade ou deu para conhecer algumas outras cidades? Nós ficamos a maior parte em Viña del Mar. Ficamos acho que 18 dias em Viña del Mar. Teve um jogo em Valparaíso. Só que em Valparaíso, em Valparaíso, como a cidade era próxima, e o hotel parecia a Torre de Babel ali. Porque precisava fazer muito tubo nos quartos. Entendeu? Você passava no quarto e estava transmitindo o jogo. A gente ia só no Jogo do Brasil, no estádio mesmo. Transmitiu só o Jogo do Brasil? No estádio só o Jogo do Brasil. Mas fizemos todos os jogos do hotel, no tubo. Né? Em Viña del Mar, como era cidade próxima, não ia ter TV. Né? Não tinha TV. Aí, andando pela cidade lá, encontramos um brasileiro, né? E pá, conversando, ele falou: pera, é muito fácil, pô. E aqui tem celular. Aqui no Brasil não tinha celular ainda, em 91. Eu estava começando, não sei. Porque aqui no Chile você pode alugar. Aqui você não precisa comprar o celular, que você aluga. Não precisa ter a linha, você aluga por um dia, por 2, por 10, quanto tempo você quiser. E como o jogo era no domingo, isso foi domingo de manhã. E estava fechada a loja. Ele falou: peraí, pegou, ligou. Daqui a pouco chega o gerente lá. Alugou um celular pra gente. Nós fomos pro estádio. Só que não tinha como você tinha que deixar na energia. Nós fizemos um jogo dentro da sala de imprensa, um tubo. No telão, na sala de imprensa. Tubo direto do estádio? No estádio. Porque não tinha como você fazer da arquibancada, porque a gente não tinha não tinha posição, não tinha cabine. Eu e o Carlucci ficamos ali, o Dedé ficou no hotel, desarmou todo o telefone do hotel, né? Que a gente tinha linha 24 horas ali. Então nós ligamos pro hotel, ele jampeou a linha ali. E nesse dia foi que nós conhecemos o Luiz Roberto, não era Demúcio ainda, né? E o Carmona, que era da rádio, estava na Record, acho que na Record que tempo, brigando, porque eles não conseguiam falar. Eles não conseguiam conexão dali, né? Ainda o Luiz falou assim: tá vendo, nós do interior, nós somos nós mesmo, tá vendo? Vocês conseguiram aqui, o cara brigando, ele não consegue transmitir o jogo, né? E um cara muito bacana, o Luiz Roberto Demúcio. Depois encontrei com ele várias vezes também em São Paulo. Então, esse em Valparaíso, que teve esse jogo. E não era nem a seleção brasileira, era o mesmo grupo, né? E no estádio de Sausalito, a gente fazia. O jogo era às 6 da tarde, você tinha que estar no estádio 10 horas da manhã.
Chegar às 10 horas da manhã no estádio. E isso não era só com a gente, não. Entrevistamos lá Fiore Gilhote, Osmar Santos na época, né? Toda a imprensa do Brasil ali. E a Ouro Verde era uma das, acho que era a única emissora assim do interior que estava ali. Tinha uma rádio de Osasco, faz tempo que eu não vejo meus amigos de Osasco, Furacão, que eles estavam em parceria com uma rádio de Manaus, né? E meio tempo trocava o narrador. E a gente não, a gente tinha linha direta no estádio, né? Só que chegava cedo no estádio. E até interessante esse estádio, a gente conta a história, o pessoal não acredita. Esse estádio de Sausalito foi onde o Pelé se machucou naquela Copa. E onde o Pelé caiu, eles mantêm uma grama com cor diferente ali, naquele estádio ali. Estádio pequeno, mas muito bonito, né? Depois ficamos 3 dias em Santiago, que fomos fazer a final. O Brasil foi em 3º lugar, parece. Se não me engano, foi a Argentina, foi campeã, né? E nós fizemos lá no Estádio Nacional, né? Muito bonito, em Santiago. Mas foi uma experiência muito boa. Mais passeamos do que... E nessa época... A gente não ia ver treino de seleção, não. A gente ia pro cassino, ia... Treino de seleção era meio complicado. O Falcão era o técnico. Chegava lá, você não podia ver o treino, tinha que, né? Aquele negócio de treino fechado e tal. Mas interessante que nessa época da Copa ainda, em 91, então você podia até fazer reportagem ali, não no campo, né? Você fazia a hora que a seleção chegava, depois do jogo. E nessa Copa, você vê como é que é a força do rádio, hein? E a força que tinha a nossa querida Ouro Verde aqui. Nós somos Teve um jogo da seleção brasileira. Quando a seleção chegou, o Dedé foi entrevistar o Wilson Gotardo. Ele era o zagueiro da seleção. O Gotardo virou para ele e falou assim: eu não vou dar entrevista porque você me criticou. Entendeu? Olha para você ver. Olha esse cara vê. Acontece que teve um jantar um dia lá, os caras vão fazer uma feijoada. Eu nunca vi feijoada com salsicha, com coisa, né? E tinha um pessoal do Rio, e o Dedé falou para um cara do Rio: esse Gotardo não joga nem na 2ª divisão em São Paulo. O cara já bateu para ele, pô. Agora, imagina o que é você ser boicotado numa Copa América, fora do Brasil. Foi uma glória, uma glória, quer dizer, então, você vê a importância que tem. Mas foi uma experiência muito boa. Mas como eu disse, depois de 15 dias você não vê a hora de vir embora. Voltar para casa. Se bem que no Chile o brasileiro é muito bem recebido. O pessoal lá não gosta de argentino. Argentino eles detestam. Como brasileiro, eles adoram o brasileiro no Chile. E alimentação, você viajou vários estados do Brasil até agora, e você também falou da Copa América no Chile. Já comeu alguma coisa que não lhe caiu bem? Uma coisa exótica que não lhe caiu bem? Não, eu sou meio enjoado para comida, eu não entro nessa não. Teve o que a gente tinha, nós estava no hotel nosso, era um hotel normal e tinha chalé. E nós estávamos no chalé. Então a gente ia almoçar, jantar no restaurante do próprio hotel. Quando a gente não saía para comer fora. E um dia o Carlucci viu um negócio estranho e falou: traz esse. Aí o cara trouxe uma vasilha, tipo uma terrina assim, água quente e um ovo cru. Falei, o que é isso, né? E a gente, uma vez no restaurante, nós pedimos filé parmegiano. Aí queria molho vermelho. E falava pro garçom: molho vermelho. O cara não entendia. Aí tinha do lado nosso um chileno, falou: olha, eu morei em Curitiba, né? Já tem aí, é salsa roja, já tá no prato. E o detalhe, Cris, você vê como que são as pessoas, né? A gente ia num restaurante em Santiago, aliás, em Vina del Mar, era o melhor restaurante que tinha. Chegava, né? Tudo uniformizado, bonito, né? Pô, chegamos um dia lá, tava a mesa lá, o Galvão, o Mauro Naves, né, o Tomé. Os caras nem olharam na sua cara. Nem, né? De repente alguém bate nas nossas costas assim, Fiore Gilhote. Oh, que alegria! Que alegria ver vocês no Brasil aqui. Você vê como é que as pessoas são, né? O tratamento. O próprio Osmar Santos também, um dia em Sausalito,
fui entrevistado, com tanta alegria, louco, pessoal de Bauru lá, lembrou, meu amigo Paulo Sérgio, né? Quer dizer, essas pessoas, vê o tratamento, o cara que é lá de cima, né? E, inclusive, estamos mudando um pouco o assunto, certa feita eu estava ouvindo um jogo da seleção brasileira em Pernambuco. Fausto Silva era repórter de campo. Aí falou, Omar, não dá para trabalhar aqui, tem muito repórter aqui nesse jogo. O Omar falou, Fausto, o mesmo direito que você tem, os outros têm também de trabalhar. Quer dizer, então, agora, infelizmente, o outro lá que é o bom da parada, né? Também não precisava vir cumprimentar nada, mas ver como é que era a diferença, né? O tratamento. E o Ouro vir lá sair da mesa dele e vir a mesa nossa para nos cumprimentar, né? Mas no Chile você vê uma diferença muito grande. Hoje não, hoje o Chile está um problema, né? Quer dizer que a situação lá não está boa, não. Mas quando nós estivemos lá, você podia fazer livremente negócio com dólar. Você trocava o dólar na casa de câmbio, você ia numa loja e comprava em dólar, né? Você negociava, comprava mais barato, porque hoje aqui no Brasil você não pode chegar no comércio e comprar em dólar. Lá você não precisava usar o peso, né? Podia fazer direto com o dólar. Não tinha moeda. Primeira vez que eu vi, chegava aquele pessoal de terno no campo, o cara bem engravatado e tal. Pagava a conta, o garçom trazia a moeda, o cara pegava a moedinha, punha no bolso. Quando aqui no Brasil você jogava a moeda fora, né? Não estava acostumado, porque a moeda não valia nada por causa da inflação. Mas lá mas foi muito bom. Fez muitos amigos nesses anos todos de reportagem, de trabalhos aí? Ah, sim. Porque hoje há 10, 12, vamos lá, 15 anos atrás, a TV não fazia todos os jogos. Então, compensava você sair daqui de Bauru para ir em São Paulo, fazer, quando o resto não estava na Série 1, fazer jogos do Campeonato Paulista, fazer jogos do Brasileiro, né? Em 95, eu estava na Oliveira, era eu, Dedé e Silvestre que viajava. Nós fizemos 55 viagens para São Paulo, para transmitir Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, né? Em 95 transmitimos a final da Copa do Brasil, em Porto Alegre, né? Com o Grêmio, o Corinthians ganhou de 1-0 na gol do Viola, né? Nesse jogo, em São Paulo, o pessoal, você vê como é que era bom você estar sempre em São Paulo. O pessoal da Federação Visual só vai credenciar para o campo quem tiver time na primeira divisão de São Paulo. Nós estávamos na 3. Aí eu mandei o cara falar, quantos jogos nós fizemos aqui? E nem todo mundo que tem time na Série 1 fez, né? E aí que era briga lá, vai pro campo e não vai pro campo. Eu não vou brigar, porque é aqui do lado aqui. E todo mundo brigando, daqui a pouco eu credencio a Oliveira pro campo. Falei, não vale a pena você ficar brigando, né? E aí, dentro do campo, entrevistando aquele presidente do Grêmio, Fábio Koff, mais um negócio. Falei, presidente, nós estamos com passagem de avião comprada e tal. Agora isso que não vai ter espaço para transmitir o jogo lá em Porto Alegre. Aí veio um repórter de Gaúcho e falou, isso aí, presidente, isso aí mesmo. Tá uma dificuldade aqui, não deixa esses caras ir para lá não. Ele falou, pode viajar que eu garanto para vocês lá. O repórter saiu vendendo as redes. Fomos lá para Porto Alegre. Final de Campeonato Brasileiro. Você falou em emoções também. Nós estávamos na invasão corintiana em 76, no Rio de Janeiro. Corinthians e Fluminense, empatou o jogo, depois o Corinthians ganhou nos pênaltis. Uma chuva, estava eu, Valdomiro e Lisboa, né? No Maracanã. E naquele tempo você podia fazer reportagem em campo, tudo, porque não tinha, a TV não mandava tanto assim, né? E outra também emoção muito grande que eu passei no Maracanã foi na eliminatória da Copa da Espanha. O Brasil ganhou de 3-0 da Bolívia, parece que 3 gols do Zico. E eu no fosso ali, a hora que 140 mil pessoas no Maracanã, a hora que cantou o hino nacional, não tem como não emocionar. A lágrima desce, não tem jeito, né? E o hora dos gols do Zico também. Quer dizer, no Morumbi, quando o Corinthians ganhou da Ponte a segunda vez, que foi em 79, um gol de cara do Palinha, eu tinha até uma foto que eu saí da foto do gol dele também. Mais de 120 mil pessoas no Morumbi. Quer dizer, era gostoso, você dentro do campo ali, né?
vivendo aquela emoção. Sentindo toda, energia. Sentindo energia. Final de Campeonato Brasileiro, né? Muitas vezes no Morumbi, no Pacaembu, aquele assalto ao Santos em 90, foi 95 também, contra o Vasco, né? Botafogo. Estava atrás do gol ali, quando deu um gol impedido do Botafogo, anulou um gol legítimo do Santos, né? Quer dizer, então, a gente tem uma passagem muito boa, né? Quer dizer, a gente fala, o rádio é uma cachaça. Vicia. É cachaça. Você não ganha bem, né? Mas vale a pena, é gostoso, né? É gostoso. Veja bem, eu completei agora, dia 2 de janeiro, 73 anos de idade. Eu tenho disposição para viajar, para subir arquibancada, para descer, para correr, porque eu gosto do futebol, eu gosto de rádio, né? Então eu não me vi aqui, sentado aqui em casa, ouvindo um jogo pelo rádio, né? E com detalhe também, eu já há 40 anos fazendo isso aí, atrás do gol, de pé, eu vou às vezes no Noroeste ver um treino, alguma coisa, eu não consigo mais ficar sentado para ver o jogo. É força do hábito. Eu nunca tive que fazer como alguns amigos nossos aí que trabalham em televisão, né? Que teve que passar creminho, né? Protetor solar. Nunca passou protetor solar. Ele sabe o que ele vai saber para que nós estamos falando. O cara chegar no campo com uma bolsa térmica, né? Iogurte, maçã, né? Tiara, protetor solar. Pelo amor de Deus, pô, né? Tem ele, tem outro também, um baixinho aí, tal de Guilherme também, que esse aí me envergonhou muito, Cris. Um dia chegamos em Lins, lá no Linense, né? Não sei se já estava com as cabines novas já. Ele me fala assim, no meio de muita, todo mundo, ô Jota, enquanto você monta aí eu vou no toalete. Pelo amor de Deus. Eu não aguento essas coisas, né? Aí depois vem chupando, vem tomando uma Fanta, ele e o outro, o Thiago lá com 2 canudinhos. A latinha com 2 canudinhos. O que eu falo? Essa molecada. A gente não para por causa disso, Cris, não. Molecada nova. Negócio de. Eu e o Martim, quantos anos a gente toma sol atrás do gol? Nem um boné? O Martim ficou mais queimadinho que eu. Mas você acostuma, tem. Né? Martins Quantas chuvas também já não tomou, hein? Quanta chuva. E o duro é que ele tem a preguiça de levar um guarda-chuva. Tem preguiça. Aí tem uma história boa do Martins. Ele não leva papel, né? Ele não leva papel para escrever, para anotar a escalação. Aí um dia ele anotou numa conta de telefone. Acabou o jogo, ele jogou fora. 2 dias depois cortaram o telefone dele. Ele esqueceu, ele não pagou a conta. Mas é uma figuraça. E a vitória noroestina que mais te emocionou? Olha, pode até parecer que é muito pouco, né? Claro que teve grandes vitórias, mas uma que ficou uma tensão foi se não me engano, não sei se foi a última ou penúltima, um jogo em Limeira. O Vitor Hugo era técnico, o Noroeste fez 3-0. Segundo tempo, tomou 2. No último lance, o goleiro do Noroeste fez uma defesa incrível. O Noroeste ganhou o jogo. O goleiro era aquele de Botucatu, Rony. Então, às vezes são pequenas vitórias, mas que dá emoção do momento, né? Pô, estamos saindo do campo com a vitória já. Aí quase que acontece. Agora, toda vitória do Noroeste, a gente guarda alguma coisinha, viu? As derrotas também, mas as vitórias... E o Noroeste na Bezinha, como foi passar por aquele momento? Eu até brincava com a rapaziada. Eu falei, eu até gosto, porque eu vou conhecer muita cidade que eu não conheço ainda, né? É claro que é uma situação diferente, né? A gente já viu tanto perrengue no Noroeste. Agora, uma Bezinha. E o importante é que quando o Noroeste chegava, era um time grande que estava chegando. O Noroeste não sofreu, se não me engano, não sofreu nem assim a pressão. O Paulo disputou, porque o pessoal respeitava. Pô, é o Noroeste que está chegando para jogar aqui, né? Então, foi uma experiência muito boa. Que o Noroeste não tivesse nessa divisão, eu talvez não tivesse conhecido muita cidade aí que, né,
porque nunca disputou a Série A3. Mas foi importante também para conhecer outros lugares. Porque esse negócio de Ribeirão, Campinas, Sorocaba, tava cheio, cansado de ir, né? Já estava cansado. Mas era, né, aquele negócio de, pô, podia não estar aqui, né? Mas valeu a pena, viu? E sempre, eu nunca me esqueço, nunca me esqueço uma vez que o falecido Norberto Lopes falou, quando caiu Noroeste e Marília. Falou, ó, Noroeste e Marília tem que voltar já no ano que vem. Senão vai amargar. Foi quando o Noroeste voltou em 95, né? Com o Luiz Carlos Martins. Quando o Noroeste subiu. Então, o Noroeste. É que hoje em dia é complicado. Às vezes o torcedor não entende, né? O Noroeste não tem trabalho de base. Você não sabe a dificuldade que é hoje. Trabalho de base. Você pega a Copa São Paulo, garoto de 16 anos, 17, sai do campo, vai entrevistar. E aí, como é que tá? Você vai continuar no time? Depende do meu agente. Então, um moleque de 15 anos já tem agente, de 11 anos. O Santos tem um moleque lá que a multa dele é 100 mil euros. Quanto esse cara não ganha de salário? É outro, futebol hoje em dia é outra coisa. Outra coisa também que eu falo, o pessoal fala, Jota, tem tanto jogador bom no amador aí, porque nós não aproveitamos. Eu falo, gente, o garoto que não foi com 11 anos, não fez sub-15 e tal, na base, principalmente na parte física, com 18 anos ele não aguenta. Não adianta ser. São casos raros que acontecem isso aí. Não você pegar aqui tem Bauru, tem um caso, aqui o do Perezinho, jogava no Nacional. Um dia eu, o Celso Martins, acho que o Rafa estava ali, vamos dar uma oportunidade. Levou para treinar no Noroeste, uma semana treinando. Aí no domingo liberou para jogar no Nacional. Com 15 minutos ele desmaiou em campo. Não aguenta. A gente que está no meio sabe que não aguenta. Hoje o moleque tem que começar embaixo. A gente vê um trabalho físico do time de sub-15, você cansa. Mas porque senão depois ele não vai conseguir formar a base física dele. Com 18 anos, joga no amador por quê? Não treina. Né? Por que jogador profissional tem distensão, o amador não tem? É diferença, é musculatura. O jogador profissional, se ele não se aquecer para ir para o campo, ele dá distensão. O amador não. Só joga no fim de semana. Não tem problema. E a expectativa para essa Série A3 desse ano 2020? Eu tenho uma boa expectativa, principalmente pelo Luiz Carlos. Pode até não dar certo. A gente tinha uma expectativa muito grande com o Betão Alcântara, né? O ano passado. Acabou não dando certo. Quer dizer, o futebol não é uma coisa lógica, né? Não é, por exemplo, que nem o basquete e o vôlei, que geralmente o melhor vence. O futebol, é como disse certa feita, um ponta esquerda que veio do Corinthians para cá, da Hércio, né? Aí, fazendo uma entrevista com ele, ele falou assim, o futebol é que nem a caixinha de fósforo, ninguém sabe o que tem dentro. Caixinha de fósforo. Tem essas passagens aí, Noroeste lá em Prudente, quando caiu, que perdeu lá em Paraguaçu. Acaba o jogo, vou entrevistar o zagueiro, né? O Noroeste podia, você estava ganhando de 2-0, por isso sair com os 3 pontos. Não, mas nós ganhamos 3 pontos. Ele não ganhou, o jogo empatou. Não, você está enganado, nós ganhamos o jogo. Ele não ganhou, o jogo empatou. Quer dizer, aí chega na segunda-feira aqui, fui no estádio, vai me dar bronca. Você não precisa ter escrito aqui no jornal. Eu falei, não escreve no jornal, pô. O cara ouviu você falar e colocou. Acaba o jogo, o cara não sabe quando for o jogo. Ou então aquela vez lá que o pessoal de Paraguaçu pagou pra gente tudo, hospedagem, né? Pagou hospedagem, bota no hotel lá, chega lá, perde do time acho que era do Corinthians já. Corinthians, perdeu o jogo. Acaba o jogo, todo mundo no ônibus, falta um jogador. Não vou falar o nome dele não. Falta um jogador. E cadê o cara? Não vem. Daqui a pouco ele sai do vestiário do Corinthians. Imagina o que ele foi fazer. A sorte foi que a Paraguaçuense empatou em Araraquara e não caiu. Né? Então, isso é coisa que a gente não sabia. Né? Não sabia que tinha acontecido. Mas no fim de tudo, Cris, valeu a pena e continua valendo a pena. Mais um campeonato pela frente, então. Se Deus quiser. Os ouvintes contam com o J. Augusto. E olha, mais um campeonato eu pela agradeço, frente. inclusive, a minha família, né? Porque, às vezes é dia das mães, dia de pai. Porque domingo, que o pessoal está se reunindo, está viajando. Ou quando não, é aqui. E agora com esse episódio, quando a Auriverde acabou, dispensou todo mundo, né? E ela falou assim, olha, um dia o Rafa veio aqui me convidar, né? Ela falou assim, vai mesmo, não precisa ganhar nada não. Você pode pagar a sua refeição.
vai fazer o que você gosta. Porque o mais importante na vida, é claro que o dinheiro é importante, você sobreviver, mas o mais importante é você fazer aquilo que te dá prazer. Aquilo que você gosta de fazer. Antes de você fazer uma coisa forçado, porque está ganhando, né? Então isso eu devo a ela, porque ela falou, ó, adianta você ficar aqui e imaginando você no campo lá, né? Isso é porque você sabe que a idade está na cabeça, né? Então ela falou, vai fazer. Não é que estava tocando de casa, não, viu? Tem certeza? Absoluta, né? Absoluta. Graças a Deus esse ponto aí. Ela me bronqueava comigo quando eu fazia naquele tempo antigo, que eu não tinha vínculo nenhum com a rádio. Hoje não, eu sou aposentado, sem problema nenhum. Mas naquele tempo que a gente estava começando a vida, tá, essas viagens malucas. E eu sempre falo, graças a Deus, agradeço a Deus isso aí. Estamos na estrada há mais de 40 anos. Eu nunca vi um acidente na estrada. Que bom. Nunca. A única coisa que aconteceu foi um dia furou um pneu lá. Aliás, porque tinha pessoal da equipe de rádio aí que, né, dava um carro pra gente que. E ó, nesse carro, ó, eu, Silvestre, Dedé e o filho do Dedé. Saímos daqui fazer um jogo no sábado, às 5 da tarde, e o outro no domingo, no final do Campeonato Paulista. Fui no pneu na estrada, rapaz. E cadê? A chave que tinha não servia no parafuso. Ninguém parava. 3 negros barbudos na beira da estrada, né? Conseguimos chegar no Pacaembu, estava com 15 minutos do segundo tempo. Assistimos o jogo só, né? Aí paramos para consertar o carro, o cara falou, ó, tá com a mão de ar aqui, ó, não tem onde pôr remendo, mano. Aí então, fomos para Caxias, no jogo do Oeste, no dia que o avião desceu em Caxias, foi para Porto Alegre. Aí o diretor da rádio falou assim, ó, dia que o Noroeste não dá para vocês voltar com ele, economiza a passagem de volta de avião. Pode deixar. Então, Cris, são certas coisas que... Mas é gostoso. E vamos... Enquanto me quiserem, estou aí no pedaço. Que isso. Tamo junto, sempre. Jotinha, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, que isso. Tem muita história. As pessoas precisam saber dessas histórias. E é sempre gostoso relembrar, né? É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Esse foi o momento. É hoje, amigo torcedor, dessa semana. Semana que vem tem mais. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que tem muita coisa boa vindo por aí. Um grande abraço.